Seja bem-vindo ao nosso encontro presencial interdisciplinar, encontro esse que se direciona para uma reflexão sobre pluralidade e cultura. Sou o professor Giovanni e com você pretendo conversar um pouco sobre a cultura e sua dimensão da complexidade, sua dimensão de uma definição ou dos seus conceitos. A nossa conversa busca, acima de tudo, tentar compreender como a cultura ela se torna diversa e como essa diversidade cultural ela vai agregar valores a uma sociedade. A sociedade ela é em sua essência, ela é essa diversidade. Uma única cultura, ela não permite que os indivíduos sejam ou que vivam a sua dimensão essencial. Pensar sociedade é pensar cultura. Pensar cultura ao âmbito mais universal é pensar uma dimensão diversificada, uma dimensão plural. Por isso que a nossa fala, ela se direciona muito para tentar compreender o que é cultura. Então, nesse exato momento, a gente pode tentar conceituar um pouco a cultura. Esses conceitos nos servem como base para podermos tentar, dentro de um campo semântico, entender as várias formas como a cultura se apresenta. Mas, interessante é, antes de conceituar a cultura, entender o que é a pluralidade. Como definir algo plural? Como definir algo que tenha várias formas de anunciação, de apresentação? Essas várias formas de apresentação ou de anunciação, ela diz respeito à subjetividade do indivíduo. Cada indivíduo, ele, ao tentar afirmar a sua existência, ele traz consigo valores e esses valores estão voltados para uma relação da cultura. Há, nesse exato momento, uma relação de interioridade com exterioridade. Essas duas nuances, essas duas vertentes, ela vai dar em cada indivíduo que se porta dentro da sociedade, que está dentro da sociedade, vai dar a ele essa diversidade. Por quê? Porque eu tenho o elemento exterior, que é o elemento da cultura, o elemento local, o elemento de todas as moralidades, de todos os valores, mas estes valores que estão postos dentro da sociedade e que agregam os indivíduos, eu não posso esquecer do elemento interno da existência. Neste momento, este elemento interno, quando se unifica com o elemento externo, que é o elemento da sociedade, ele vai agregando, ele vai tentando se encaixar. Nesse momento, começa a surgir comportamentos, olhares, valores, percepções e, ao mesmo tempo, visões de mundo diferenciadas. E essas visões de mundo diferenciadas, ela tenta encaixar aquilo que é externo na interioridade. É a existência tentando um lugar ou se encaixar dentro daquele elemento que é externo. Então, perceba que há um elemento positivo aqui. Porque há a autonomia, há a liberdade, há o ser se mostrando socialmente. Quando nós pensamos numa sociedade puramente única, com a mesma cultura, sem uma pluralidade de valores, sem uma diversidade de comportamento, corre-se o risco de a existência estar sendo massificada ou a existência estar sendo domada por algo que é externo. Então, a pluralidade, ela se apresenta como forma de anunciação da subjetividade. Então, conceituar a pluralidade é, ao mesmo tempo, entender que ela dialoga com o diferente. E esse diferente, ele vai se direcionar a posturas diferenciadas. Então, entender a pluralidade ou conceituar a pluralidade é entender que a pluralidade dialoga com o diferente. E essa postura configura a dimensão ética.
E essa dimensão ética, ela é aquilo que vai trazer para a sociedade uma certa ou um certo estabelecimento de valor no sentido de agrupamento social. É a partir dessa dimensão ética que está colocada no discurso do indivíduo ou no comportamento do indivíduo que nós vamos poder dialogar. Porque, caso contrário, o que nós vamos ter é uma sociedade do conflito. E essa sociedade do conflito se torna perigosa. Ainda mais que no Brasil, devido à sua multicolonização, formou-se uma pluralidade de culturas vindo de praticamente todas as partes do mundo. Então, este país, na sua origem, na sua base, essa nação, na sua formação, ela é plural. E esse conceito de pluralidade é um conceito muito positivo, porque, na verdade, o plural é aquele que é diferente, mas essa diferença, e aqui nós não vamos entrar muito no assunto, essa diferença não é tão diferente. Porque nós poderíamos tentar compreender identidade, diferença e semelhança. Esses 3 pontos são essenciais, mas quando nós conceituamos a pluralidade, nós temos que pensar em que sentido o plural, ou seja, os outros, ou a quantidade, ela é negativa. Se nós imaginamos uma única cor numa única paisagem, que beleza que há. Agora, se nós imaginamos uma paisagem colorida, você vê um cenário mais vivo. E aquelas cores, elas se dão, ou elas se agrupam e formam uma harmonia, e a partir dessa harmonia eu tenho um todo retratado. A sociedade, basicamente, é como se fosse um mosaico, um quadro, em que a própria sociedade, na sua diversidade, ela vai configurar a sua beleza. Então, essa beleza da sociedade se dá a partir do plural. Então, nós podemos entender que a pluralidade, ela é a harmonia. Que a pluralidade, ela é o encontro. Não necessariamente a pluralidade deve ser negativa. Não necessariamente a pluralidade ela deve ser algo pejorativo e, ao mesmo tempo, algo excludente. A pluralidade, na verdade, ela é aquela condição de harmonia quando as partes dialogam, quando as partes se comunicam. Então, num país como o nosso, pensar a sociedade é pensar que em nossa origem, em nossa formação, no período de colonização, houve uma vivência, uma correlação com várias percepções religiosas, morais, culturais. E essas percepções vão moldando, diversificando, deixando o caráter plural do nosso povo. Então, é incabível, é inadmissível não dialogar com essa pluralidade, não aceitar essa pluralidade, porque ela faz parte da nossa condição, da nossa formação de povo-nação. Então, a pluralidade, ela se configura numa nação que dialoga, numa nação que tem consciência histórica, numa nação que tem consciência social e comportamento ético e moral. A pluralidade, ela não é, nunca será um problema. Ao contrário, a partir desses elementos diversos é que a tentativa desses encaixes vão dando ou formando um mosaico ou estruturando um povo que, em sua diversidade, consegue apresentar valores, e esses valores são valores que acolhem, não só acolhem, mas, ao mesmo tempo, se identifica com aspectos morais, com aspectos religiosos, com aspectos culturais. Então, nesse ponto, a pluralidade ela é positiva para a formação de um povo. Agora, o que nós podemos pensar como
algo que causou atrito a esta sociedade foi o processo da globalização. Então, é necessário darmos um passo. E o passo fundamental é entender a globalização. Por que é importante entender a globalização? Porque a partir do processo de globalização, as culturas, na sua particularidade, as culturas, a partir do seu nicho, a partir do seu local, ela começa a estabelecer pontos relacionais com outras culturas. E eu não falo das culturas que estão próximas, eu falo das culturas que estão longe. A globalização, o processo da mídia, o processo da técnica, o processo da ciência, permitiu que tribos isoladas, que povos isolados, que comunidades de uma certa cidade pudessem se relacionar com todo o mundo. Seja no que diz respeito à vestimenta, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito ao gosto musical, no que diz respeito à cultura, no sentido de perceber a arte, de perceber a literatura. Então, esse processo de globalização veio ainda mais atenuar o que é diferente, o que já é, em sua essência, diversificado. Então, como dialogar com os processos globalizados, como dialogar com o mundo e como aceitar as verdades que agora são visualizadas, que agora são expostas. Então, até agora, o que nós, se nós quisermos fazer uma síntese do que já foi dito nesse curto espaço de tempo, qual o sentido da pluralidade? O sentido da pluralidade não é nem tanto o próprio sentido. A pluralidade, ela é uma relação da liberdade, é uma relação de que cada indivíduo, na sua dimensão existencial, ele se afirma a partir de determinados valores, a partir de determinadas concepções, crenças, costumes e atos. E a sua verdade, ela está expressa nesta forma de comportamento. E nesta forma de comportamento já estão ali os seus valores que são impregnados nas suas relações sociais. Então, com a globalização, eu tenho um encontro de um sertanejo com uma cultura asiática, eu tenho um encontro de um sertanejo com uma cultura urbana, eu tenho um encontro de uma cultura urbana com a cultura de um sul ou de outro país, seja qual for a distância. Então, o processo de globalização, ao meu entender, é um dos grandes elementos para nós podermos entender o sentido dessa pluralidade, ou dessa diversidade da pluralidade, porque o mundo agora dialoga com o diferente. Então, no sentido profissional, já que nós estamos falando de tema transversal, ou de uma temática que é interdisciplinar, que atende a todas as disciplinas, o que nós estamos tentando estabelecer aqui é um campo de reflexão. As profissões, elas não estão mais separadas. As profissões, elas dialogam. Até porque o saber, ele é dialogal. O saber, ele não é único, ele não se constrói numa unicidade. O saber se constrói dialogando com as várias concepções de ciências. Qualquer saber precisa de outras concepções. Ele é formulado a partir de outras concepções, seja na sua base inicial ou na resposta que esse saber vai dar a um problema, a um fato do cotidiano das pessoas. Então, a globalização se faz interessante e se faz, ao mesmo tempo, urgente entendê-la. Ao mesmo tempo, entender uma certa pirâmide, onde você parte da origem dos valores, essa origem dos valores vai agora chegar na vida social dos povos, e a vida social destes povos, ou a forma como eles interpretam as suas verdades e as colocam nas suas ações morais, vai constituir os costumes. Então você tem no topo da pirâmide os costumes, a vida social dos povos e a origem dos valores. Onde surgem os valores? Os valores surgem justamente de duas instâncias. Ou uma instância que permite a liberdade,
E nessa instância que permite a liberdade, os sujeitos são livres para, naquilo que eu já falei, na relação exterior-interior, ele fazer uma síntese do que é verdade externa e do que é verdade para ele. No momento em que ele se forma ou se deixa formular apenas pelas verdades externas, ele acaba sendo arrebanhado, massificado, ele acaba perdendo uma autonomia ou um pensamento próprio. Nesse sentido, é bem possível que nós não tenhamos uma pluralidade. E nesse sentido, nós perdemos um pouco do que é valor, do que é cultural. Então, se nós pegarmos as várias formas de ver o mundo, as várias formas de sabores, de gestos, de valores, nós perdemos a beleza do mundo, nós perdemos a beleza das pessoas. E repito, não vejo problema nenhum, e aqui está a dimensão ética da fala, nas várias formas de perceber o mundo, desde quando essas percepções não venham a ser estranhadas na sociedade, ou seja, não venham a causar conflito social. E o que faz com que não haja o conflito social é justamente a base dialogal, é a base da recepção da cultura a partir do diálogo, onde não há ou não haja um fundamentalismo. Então, os valores são construídos a partir dessas dimensões em que o indivíduo, na sua relação com o exterior, ele tenta receber aquilo que é externo, mas sempre tentando afirmar a sua dimensão existencial. Caso contrário, nós não temos autonomia e os processos educativos não funcionam, porque os processos educativos serão mais outros mecanismos de massificação. Então, a pluralidade deve ser objeto do discurso e da vivência. A pluralidade não deve ser só um conceito que está em debate na academia, que está em debate no Senado, que está em debate na Câmara dos Vereadores, e nem um projeto político educacional que não tem validade, que não tem serventia, que não tenha uma dimensão efetiva na construção social do indivíduo e na sua construção histórica. A pluralidade deve ser, antes de mais nada, uma vivência, e que essa vivência comece no processo formativo, e aqui esse encontro faz sentido, porque não importa o profissional, não importa o curso que você está fazendo, não importa o âmbito da profissão que você escolheu. A sociedade é feita nessa diversidade de culturas e, ao mesmo tempo, nessa diversidade de culturas, está dentro dessa diversidade de culturas a diversidade profissional. Então, eu tenho médicos, eu tenho nutricionistas, eu tenho fisioterapeutas, cientistas políticos, economistas, filósofos, sociólogos, geógrafos, teólogos. Eu tenho todos esses saberes e essa pluralidade de saber também já carrega consigo uma pluralidade de valores e uma pluralidade de percepções de mundo e uma pluralidade, acima de tudo, de comportamento moral. Então, você que está sendo formado, você que escolheu o seu curso, que pretende dominar essa ciência, que pretende conhecer essa ciência, para futuramente exercer um campo profissional, você vai ter esta ciência com seus valores, que são valores da cultura a qual você foi formado, a qual você foi criado, que foi lhe repassado como dimensão positiva, mas esses saberes vão tentar se encaixar nesses que você já tem e, acima de tudo, dentro dos processos existenciais, que é a sua subjetividade, que é a sua interioridade. Então, o que é que acaba ocorrendo? Que em um país monocultural, por exemplo, existem restrições quanto à liberdade de expressão das culturas e tradições estrangeiras, sendo até mesmo consideradas alvos de perseguições, e essas perseguições são descabíveis porque é o não reconhecimento do diferente, é o não reconhecimento do comportamento ou não reconhecimento da subjetividade que percebe o mundo por outro viés, por outro entendimento, por outro caminho. Então, discutir a pluralidade, buscando seus conceitos,
é tentar entender que a pluralidade nada mais é do que a forma da existência. A pluralidade nada mais é do que a forma em que o sujeito que quer se expressar, ele encontra nos seus atos, ele encontra na sua fala, no seu vestir, no fato de se alimentar. Então, um país que pensa estipular uma cidadania, uma democracia, para que a partir dessas duas instâncias possa ser um país de justiça social e aí que venha diminuir sua violência, que venha diminuir a dimensão dos conflitos, ele tem que pensar que a pluralidade ela não deve ser negada, a pluralidade ela deve ser acolhida, porque a pluralidade demonstra percepções existenciais. Dentro dessa proposta, desse sentido, explicitar a diversidade ela é importante para uma compreensão étnica, cultural e, ao mesmo tempo, compreender as desigualdades socioeconômicas. Porque a sociedade que não respeita ou que não dialoga com o conceito de economia é uma sociedade que vai olhar para uma classe social, vai considerá-la inferior, incapaz, porque essa classe social não tem acesso a dimensões culturais, logo não tem acesso a um certo conhecimento, é adjetivada de ignorante, é vista como uma classe que está disponível para uma mão de obra e logo está a serviço do campo empresarial ou capitalista, e submeto essa classe, ou estes povos, a essa conjuntura, a essa situação existencial. Com isso, eu tenho uma discrepância entre um povo e outro povo. Eu tenho uma classe social e outra classe social. Dentro dessas classes sociais, eu vou criando, dentro delas mesmas, classes. E aí, o que ocorre é os conflitos entre essa classe social, que se acha superior e essa classe social que se acha inferior. Então, o negro, mesmo quando o negro ascende socialmente e atinge outro patamar financeiro, ele ainda é visualizado ou traz o estigma daquela classe que é inferior, que reside na periferia, que reside na favela, que reside fora do espaço cultural. E isso é uma carga histórica, é uma herança histórica de que o negro não tem cultura, de que o negro não tem saber, que o negro não tem inteligência, que o negro não tem sensibilidade poética, sensibilidade artística, que o negro não tem uma inteligência de criar. Então, explicitar a diversidade cultural é entender os processos étnicos. E os processos étnicos é um processo que, como eu já falei para vocês, que se ele não agregar esses valores, eu não transformo a sociedade. E a grande questão aqui, que se faz muito importante, é que se não há agregação de equidade, de equiparar, se eu continuo olhando para as classes sociais, sempre elevando uma em detrimento da outra, eu não tenho uma economia estável, porque não se estabelece valores para todos, não se estabelece igualdade de disputa, seja no mercado de trabalho, seja numa profissão, seja dentro de uma faculdade, para todos. Então nós não podemos pensar, jamais podemos pensar num país diferente, num país que vá significar a existência dos povos, que vá atribuir cidadania. Como que existe cidadania? Em que momento existe cidadania em uma sociedade que tem esse disparate, que tem esse fosso socioeconômico? Como que esse cidadão da periferia vai ter acesso à universidade de medicina? E que cidadania é essa
e que projeto de cidadania estadual, municipal, governamental, de nação é esse que não permite que o filho da zeladora da periferia não tenha as mesmas oportunidades de alcançar uma carreira que é destinada a uma elite. Então, a pluralidade, na verdade, étnica, religiosa, cultural, ou seja lá qual for, ela nada mais é do que a aceitação do diferente, e essa aceitação do diferente, ela vai proporcionar, inclusive, classes sociais que possam tentar se equiparar. Porque o olhar para o outro com a perspectiva do diferente já inferioriza ele, deixando o legado àquela situação que ele já tenta sair. Então, as manifestações culturais, nós temos que entender que existem vários tipos de manifestações culturais e que elas estão ligadas a tradições diferentes. Eu não posso criticar uma tradição X por ter comportamento Y. Eu não posso criticar tal pessoa que foi criada em tais concepções, em tais valores, porque ela acredita em tal história. Eu não posso criticar um credo religioso ou uma percepção cultural do indivíduo que acredita que a sociedade, a partir dos seus conhecimentos científicos, que a sociedade não está construída adequadamente dentro do projeto de constituição. Então, entender as manifestações culturais, sejam elas religiosas, políticas, culturais no sentido da efetivação da liberdade de expressão, da liberdade de gênero, da liberdade valorativa da existência, não entender essas diferenças é não entender que, historicamente, as tradições foram se formando, essas tradições foram dialogando com saberes científicos, esses saberes científicos foram dando visões de mundo, algumas pessoas foram aceitas, desculpa, essas pessoas aceitaram essas visões de mundo, logo começaram a pensar diferente, e quando saíram desse nicho que pensava de um jeito para um outro pensamento, eu já tenho agora um diferente, mas ele não é diferente, veja que ele estava aqui nesse ponto, agora começou a pensar de outra forma, não é mais reconhecido, passou para uma outra. Aí eu tenho duas formas agora de pensamento que pode gerar uma terceira, eu posso gerar uma quarta forma de pensamento, uma quinta, uma sexta, uma sétima forma de pensamento, e aí, historicamente, com as manifestações culturais, com essas tradições diferentes, eu crio uma pluralidade de valores. E essa pluralidade de valores, ela está dentro do cinturão social. E é aqui que nós nos tornamos médicos, políticos, engenheiros, pedagogos, professores, seja qual for a sua profissão, seja qual for o seu campo de atuação. É dentro, imerso nessa pluralidade, que você vai se encontrar. Dentro desse processo de diferentes tradições ou diferente compreensão de mundo, eu tenho que entender que cada percepção de mundo traz uma lógica na linguagem ou na gramática cultural dos povos. Por que compreender isso é importante? Ora, a lógica cultural, ela busca nomear fatos, nomear ações, nomear valores. E é a partir do nomear que eu posso compreender as coisas. Livro, folha, mesa. Esse nomear me gera uma compreensão. Por que mesa? Por que folha? Por que livro? Se você falar livro numa cultura de uma outra língua, eles não vão entender. Existe outro nome para isto, para isto, para isto. Logo, não vai estabelecer um diálogo. Por quê? Porque a forma da linguagem, a forma da gramática, ela não é mais a mesma. Agora, para que você possa ser entendido, você vai ter que falar na linguagem dele, na gramática dele. Então, você não vai mais chamar de livro. Você não vai mais chamar isso de folha, nem isso de mesa. Você vai ter que tentar, no diálogo, ver, entender como ele chama
esses objetos. E por que esses objetos têm tais nomes? No campo da cultura, é a mesma fórmula. Por que tal valor não é reconhecido para outra cultura, outro indivíduo? Porque também ele tem uma linguagem de valor, ele tem uma linguagem de comportamento, ele tem uma semântica de comportamento e essa semântica gera uma lógica cultural e essa lógica cultural gera a compreensão das coisas. Das coisas do âmbito da religião, das coisas do âmbito da política, das coisas do âmbito da cultura que diz respeito à moralidade, dos deveres, das normas, do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. Então, isto também veio de uma gramática. O homem olha para as ações e atribui valor àquela ação. Valorizar ou dar normas a tais comportamentos nada mais é do que uma linguagem. E essa linguagem utiliza-se também de gramática. Agora, a grande questão é entender que no universo de pluralidade existem várias gramáticas, ou seja, existem várias linguagens para que possam simbolizar, nomear tais culturas e tais coisas. Então, o comportamento de uma pessoa que você vai fazer um juízo de valor moral, ele é um valor que está dentro de uma linguagem gramatical que é necessário compreender porque tem uma lógica cultural ali por trás. Então, é a ideia do pré, aquilo que vem antes, conceito. O preconceito nada mais é do que uma visão sem antes chegar no conceito. Então, eu tenho que entender os conceitos, eu tenho que entender o objeto, compreender as coisas, para que eu possa dissipar o preconceito, para que eu possa dissipar aquela visão antecipada, é uma visão que não entende os fatos. Então, uma visão preconceituosa é uma visão que não entende os fatos, ou que não dialoga com os fatos. Agora, eu chamo a atenção para um detalhe, não é obrigado você a aceitar o fato, não é obrigado você concordar com os fatos, não é obrigado você também fazer aqueles fatos, não é obrigado você seguir estes fatos, apenas dialogar. Porque se for para dialogar, para aceitar, nós vamos voltar para a monocultura, nós vamos voltar para uma cultura dominante. Se cada diálogo entre as pessoas fosse para impor, para catequizar, para dominar, para fazer discípulo, no final de tudo, de um certo tempo, nós teríamos o quê? Uma única cultura. Então, os espaços culturais, os espaços públicos, os espaços coletivos, eles não são para impor culturas. São espaços para agregar culturas. Porque a pluralidade é a riqueza, porque a pluralidade ela é em si bela. Vamos nos lembrar do que nós falamos anteriormente, do mosaico. O mosaico, com as suas várias cores, ele traz a beleza. Ele é mais belo do que uma única cor. Então, na verdade, o que nós queremos pôr aqui é essa ética da cultura, essa ética da pluralidade cultural. Claro que existem posições absurdas, que existem posições culturais que não são aceitáveis, mas o diálogo com essas culturas, ou o diálogo com essas posições, é a tentativa, por isso que existem comitês de ética, por isso que existe a ONU, por isso que existe uma política, existe o direito. Claro que existem posturas que são agressivas, existem posturas que são, ou visões de mundo que são perigosas. Mas há necessidade, antes de mais nada, de que o diálogo é a chave para entender o porquê da diferença.